E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, para dar continuidade às nossas aulas de zoologia. E hoje vamos falar de fases do desenvolvimento embrionário e anexos embrionários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sino para receber as notificações e, após a aula, dar aquele like. Então vamos lá? Olha só o que acontece. Dentro da biologia, nós temos uma ciência chamada de embriologia. E a embriologia é a ciência, então, que vai estudar todo o desenvolvimento embrionário dos animais. Desde o processo de fecundação, fecundação que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, né, dos gametas masculino e feminino, respectivamente, até a formação completa do feto. Então, todas as etapas, todas as fases, tudo que acontece desde a fecundação até a formação do feto é assunto, então, desta área chamada de embriologia. E aí, o que acontece? Nessa etapa, né, nós temos fases. A fecundação é a primeira, depois você tem segmentação, você tem a blástula, a gástrula, a neurula e a organogênese, dependendo dos diferentes tipos de animais. É o que nós vamos ver nesta aula de hoje. O que acontece? Fecundação ou fertilização nada mais é do que o processo que corresponde à reprodução sexuada propriamente dita, ou seja, a troca de gametas. Um gameta masculino que se encontra com um gameta feminino da mesma espécie, ou seja, o processo de fecundação, na sua maioria, é intraespecífico. Gente, intraespecífico é um conceito da ecologia que acaba sendo utilizado em toda a biologia. Intraespecífico significa da mesma espécie. Ou seja, a fecundação, 99% das vezes, ela é intraespecífica. Indivíduos da mesma espécie, porém de sexos diferentes. Só que existem casos de fecundação chamado de interespecífica. O que é isso? É fecundação entre espécies diferentes. Mas por que isso acontece? Isso acontece, galera, por causa de um grau de parentesco evolutivo. O professor de genética, o professor de evolução, vai falar um pouco melhor sobre isso com vocês. É aquela velha história. Um ser humano com chimpanzé jamais vão conseguir ter descendentes, nem que sejam híbridos. Por quê? A distância genética é de 7 milhões de anos. Agora, os animais que eu vou mostrar como exemplo, a distância genética deles é pequena. Ou seja, eles são evolutivamente próximos. Então, eles acabam tendo descendentes chamados de híbridos. E esses híbridos, eles são um mosaico, são uma mistura das duas espécies. E a maioria das vezes, essas espécies são estéreis, ou seja, elas não conseguem reproduzir, elas não conseguem ir adiante. E aqui eu trouxe, então, a imagem de 3 grupos, né? Equinos, asininos e muares. O equinos é o cavalo e a égua, asinino, o jumento e a jumenta, e os muares são os híbridos dessas duas espécies anteriores. Ou seja, o muar é a mula e o burro, que são animais estéreis. Então, eles não conseguem se reproduzir, porque eles são um híbrido dessas duas espécies anteriores. Então, isso seria um cruzamento interespecífico entre espécies diferentes, ok? Mas a maioria das vezes, o cruzamento é chamado de intraespecífico. E aí, o que acontece? A fecundação, ela só se completa realmente quando tem a fusão dos dois núcleos, o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo. E aí, esse processo de fusão, de união, é chamado de cariogamia ou anfimixia. E aí você tem a formação, então, da primeira célula chamada de 2N, ou seja, uma célula diploide com 2 conjuntos cromossômicos. Um conjunto que veio do pai e um conjunto que veio da mãe. Então, nós temos a primeira célula chamada de zigoto. E aqui essa imagem, então, mostra aí, lógico, né? O espermatozoide conseguindo chegar no óvulo, lembrando que é um só que consegue penetrar e acaba fazendo, então, essa cariogamia, o núcleo dele com o núcleo do óvulo. E aí, a partir do momento da formação do zigoto, o que nós temos? A segmentação ou clivagem, que consiste em sucessivas divisões mitóticas, gente. Então, uma célula viram duas viram 4, e assim vai. Até formar um maciço de células chamado de mórula, e essa mórula geralmente contém 64 células, e cada uma dessas células é chamada de blastômero. Então, se cair uma questão, o que é mórula? Mórula é um maciço celular. Qual que é o nome das células que compõem uma mórula? Cada uma das células chama-se de blastômero. E aí, gente, na primeira divisão do zigoto, né? Uma viram 2, ou seja, uma célula, o zigoto, viram 2 blastômeros. Depois, 2 blastômeros viram 4 blastômeros, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. E aí, à medida que vão acontecendo as divisões, nós temos 2 caminhos.
dependendo do tipo de ovo que foi fecundado, dependendo do tipo de óvulo. Gente, na embriologia, ovo e óvulo têm a mesma coisa, né? Então, o que que acontece? Você tem dois caminhos. Ou você forma células com tamanhos iguais, ou você forma células com tamanhos diferentes. E isso depende do tipo de ovo. Como assim, professor? Como depende do tipo de ovo? Como assim? Olha só, essa tabela aqui, ela mostra para vocês 4 grupos de ovos. Agora eu vou tirar minha imagem dali para mostrar o primeiro. Então, o que que acontece? São 4 grupos de ovos que eles se caracterizam pela quantidade de vitelo. Vitelo é uma reserva nutritiva. Nós vamos falar de anexos embrionários. No finalzinho da aula a gente vai ver isso melhor. E aí, esses ovos são classificados de acordo com o tipo, com a quantidade de vitelo e de acordo com o tipo de divisão. Então, se você pegar as duas imagens de cima, você vai ver que eles têm uma divisão chamada de holoblástica, que é uma divisão total. Todo zigoto vai se dividir. Embaixo, você tem uma divisão chamada de meroblástica ou parcial. Apenas uma porção do zigoto se divide. A holoblástica, ela pode ser igual quando as células têm o mesmo tamanho ou desigual quando as células têm tamanhos diferentes. É só olhar a imagem no finalzinho que você vai ver que as células de cima são menores que as células de baixo. Na meroblástica, se você olhar a primeira exemplo ali, né, do meroblástico parcial, ele é chamado de discoidal. Discoidal porque só a parte de cima do zigoto se divide. E a última imagem ali, ó, ela é chamada de superficial porque só a superfície tem a divisão. Então, quais são esses 4 tipos de óvulos? Eu vou colocar aqui, vou tampar esse ovozinho aqui, mas você já sabe que é o zigoto. Nós temos primeiro o oligolesto, chamado de isolesto ou alesto, é aquele ovo que tem pouco vitelo, é bem comum em mamíferos. Depois, nós temos o mediolesto, chamado de heterolesto ou telolesto incompleto. Ele tem uma quantidade um pouco maior de vitelo, mas não é tanto, é o caso dos anfíbios. Aí nós temos o ovo, que é aquele ovo que tem muito vitelo, que é o megalesto, chamado de telolesto completo, que é encontrado em peixes, répteis, aves. E aí vocês colocam uma anotação em mamíferos que botam ovos, como o ornitorrinco. E por último, o centrolesto, que o vitelo está ali na região central do ovo, que é encontrado nos insetos. Então são esses 4 tipos de ovos que nós podemos encontrar dentro do reino animal. Beleza, gente? E olha só o que acontece. Se os blastômeros tiverem tamanhos diferentes, os pequenos são chamados de micrômeros e os de tamanho maior são chamados de macrômeros. E essa imagem mostra para mim, então, todo o processo, desde o zigoto, com 1, 2, 3, 4, 5 divisões, até chegar em uma mórula. Então, a mórula, galera, é esse maciço de células, maciço de blastômeros. Neste caso aqui, representa para mim, possivelmente, uma divisão holoblástica desigual, porque eu tenho micrômeros e macrômeros, células pequenas em cima e células maiores embaixo. E aí, o que que acontece? No final da mórula, então, eu começo a ter ali um aumento da quantidade de líquido dentro dela. Gente, imagina uma bola, tá? O zigotozinho ali, esse maciço de células parece uma bola, parece um envoltóriozinho redondinho ali. E aí começa a juntar líquido ali dentro, começa a juntar líquido, forma uma cavidade. Essa cavidade chamada blastocele, ela é característica de uma fase chamada de blástula. Na espécie humana, leva o nome de blastocisto. E é justamente nessa fase de blastocisto, né, de blástula, que nos seres humanos vai ser quando o embriãozinho chega lá dentro da cavidade uterina e vai se fixar, que recebe o nome então de nidação. Então a nidação é o processo de implantação da blástula na cavidade ali no endométrio, no útero das mulheres. E aqui essa imagem mostra para mim então uma blástula totalmente fechada e um corte justamente para nós vermos o quê? A cavidade chamada de blastocele e ali dentro tem líquido. E esse líquido é fundamental para a próxima etapa, porque é a partir desse líquido que eu vou ter uma movimentação das células para originar um outro tipo de estrutura. Então, no final da blástula, o que que eu tenho? Nós temos uma esfera, essa esfera tem líquido e tem 2 polos. O polo animal, formado por micrômeros, e o polo vegetativo, formado por macrômeros. É como se fosse a parte de cima e a parte de baixo. Então, automaticamente, nós vamos ter uma invaginação do polo vegetativo, ou seja, da parte de baixo, para dentro. Gente, lembra isso. Invaginação é uma dobra para dentro. Então, você vai ter uma invaginação desta blástula, desta blastocele, e aí vai se formar uma outra cavidade. Essa cavidade agora é chamada de arquêntero, que é o intestino primitivo do animal.
E esse arquêntero ele vai ter o quê? Ele vai ter um ponto de conexão com o ambiente externo, vai ter uma abertura. E essa abertura é chamada de blastóporo. Então, olha só, ali na esquerda nós temos a blástula. Então, a blástula vai sofrer uma invaginação, olha só, uma dobra para dentro, né? O polo vegetativo vai encontrar com o polo animal. E ali nós vamos ter o surgimento dos dois primeiros tecidos embrionários. O endoderma, internamente, e do lado de fora, o ectoderma. Não se esqueçam disso. Nós temos, então, ali o arquêntero e o blastóporo. Galera, essa fase que surge o blastóporo, que surge o arquêntero, é chamada de gástrula. E aí, nessa fase de gástrula, nós temos o quê? A formação do esboço do sistema digestório dos animais. Em seguida, nos cordados apenas, beleza? Então, agora uma característica exclusiva de cordado, que é a neurula. Nós vamos ter o começo, então, o desenvolvimento do sistema nervoso do animal. Então, eu saio de um sistema nervoso que até então era ventral, na maioria dos invertebrados, e passo para um sistema nervoso dorsal. Ou seja, quem tem neurula, que é o grupo dos cordados, vai apresentar esse tipo de estrutura. Então, na neurula, o ectoderma, então, ele vai sofrer uma invaginação. O que é invaginação mesmo? É uma dobra para dentro. Então, o ectoderma ele vai dobrar aqui para dentro e ele vai formar uma estrutura, galera, chamada de placa neural. Agora eu mostro uma imagem para a gente ver bem isso aí. Essa placa neural é ela que vai originar um tubo nervoso dorsal. E esse tubo, no futuro, acaba originando, então, o sistema nervoso desse grupo de animais, que são os cordados, dos quais nós fazemos parte. Então, nós temos neurula também no nosso processo de desenvolvimento embrionário. E aí, o que acontece? O teto do arquêntero ele vai formar dois conjuntos de célula. Eles vão formar um terceiro tecido, que é a mesoderma. Então, eu havia falado que nós tínhamos dois, ectoderma e endoderma, e agora surge o mesoderma. O mesoderma ele vai propiciar, em grande parte dos animais, o quê? O surgimento de um celoma. E o celoma é uma cavidade que permite o surgimento de órgãos, tecidos, vasos sanguíneos, enfim, toda uma série de estruturas. E ao longo do corpo também surgem os somitos, e os somitos acabam originando musculatura na maioria das espécies animais. E aí o teto do arquêntero também vai sofrer evaginações. O que é uma evaginação? A invaginação é uma dobra para dentro. A evaginação é o contrário, é uma dobra para fora. E aí surge então a figura da notocorda. Galera, a notocorda, ela vai ser um eixo, é o primeiro eixo de sustentação do embrião. Todo embrião de cordado tem notocorda. E aí o que acontece? Dependendo do grupo, ou ela desaparece na fase adulta, ou ela permanece e continua na fase adulta, ou ela é substituída por uma coluna vertebral, que é o nosso caso. Nós temos notocorda enquanto embrião, mas só que nós temos, então, a substituição dele, ela desaparece e vai ser substituída por uma coluna vertebral. E essa imagem, então, mostra para mim justamente todas as etapas da neurula. Primeiro, você tem a formação da placa neural, a invaginação, né, uma dobra para dentro, vai formar, então, um tubo neural. Se você perceber ali na quinta imagem, né, na segunda coluna, a segunda imagem da segunda coluna, você percebe em cinza essa evaginação da endoderme, ou seja, você tem ali uma dobra para fora. E essa dobra para fora vai formar, então, a notocorda. Então, basicamente, isso mostra o quê? O processo da maioria dos animais, que são os animais cordados. E aqui essa imagem, então, eu peço que vocês pausem a aula agora, dê uma pausa aí, para quê? Porque é importante, galera, dar uma analisada em todas as etapas. Isso aqui mostra desde o princípio. O número 1 seria o zigoto, o 2 amórulo, o 3 ablástulo, o 4 ablástulo em corte, e aí mostra para nós a blastocele, né, que é a cavidade cheia de líquidos. O 5 ali, eu já tenho ali micrômeros e macrômeros. Começa no 6 a invaginação, né, ou seja, a gastrulação. No 7, eu já tenho a final da gástrula, surgimento de endoderma e ectoderma. No 8 até o 12, eu tenho o processo de neurulação. E aí, no final da neurulação, nós temos o quê? A organogênese. E a organogênese, galera, é a formação de órgãos. E aí, cada folheto embrionário, nós temos 3, lembram? Na maioria das espécies. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Cada um desses folhetos ou tecidos embrionários vai originar uma estrutura específica no nosso organismo. E aí eu peço para vocês também, mais uma vez, fazerem uma pausa aí na aula para poder anotar isto aí, porque isso é importante, nós temos uma ideia. O que forma o quê?
Então, por exemplo, o ectoderma, ele forma epiderme e estruturas associadas, pelos, unhas, e forma o encéfalo e o sistema nervoso. A endoderma, né, ou endoderme, forma o revestimento interno do trato digestório, forma o revestimento interno do trato respiratório, formam glândulas, né, fígado e pâncreas, por exemplo. E o mesoderma seria o folheto embrionário que mais forma coisas dentro da nossa estrutura. Forma notocorda, músculos, osso, cartilagem, sistema circulatório, coração, vasos, enfim. O mesoderma é aquele tecido embrionário que tem a maior função. Não que seja o mais importante, todos são importantes. Se falhar um, a gente está encrencado. Então, todos são importantes. O mesoderma é o que forma mais estruturas dentro do nosso sistema. Beleza? E aí, o que acontece? Nós temos uma classificação embriológica. Primeiro, em relação à quantidade de folhetos, ao número de folhetos, os animais podem ser diblásticos quando eles têm apenas ectoderme e endoderme, e é bem simples isso. Eu tenho um único grupo que encaixa nessa categoria, que são os quinidários. É o único grupo diblástico. Lembra? Esponja não tem nada. Quinidários tem 2 tecidos. E aí, a partir de plateumintos, todo mundo é triblástico ou triploblástico, ou seja, tem ectoderme, tem mesoderme e tem endoderme. Blastóporo. Lembra, lá na gástrula, nós tivemos a formação do blastóporo, aquela abertura que conecta o arquêntero, né, com o ambiente externo. Nós temos 2 tipos de animais. Protostômio, quando o blastóporo origina a boca, e deuterostômio, quando o blastóporo origina o ânus. Nós temos 2 grupos de animais deuterostômios, equinodermos e cordados. Ou seja, no nosso desenvolvimento embrionário, por ser um animal cordado, primeiro surge o nosso ânus. A nossa boca surge de outra estrutura, assim como a estrela do mar. Agora, um inseto, uma minhoca, um polvo, uma lagosta, todas surgem a boca primeiro, porque são todos animais protostômios. E quanto à presença de cavidades? Gente, quando eu penso em cavidade, eu penso em celoma. E aí, esse critério, eu só considero animal triblástico, ou seja, de plateuminto para cima. Plateumintos são acelomados, não tem cavidade nenhuma. Os nemateumintos, né, as lombrigas, por exemplo, a gente vai falar dos animais todos, nós vamos rever todos esses conceitos. São pseudocelomados, ou seja, tem uma falsa cavidade, e celomados é aquele grupo de animais que, a partir de anelídeos, né, das minhocas para frente, todo mundo tem um celoma verdadeiro. E aí essa imagem demonstra tudo isso. Então, ali representando um plateuminto neoplanário, que seria um acelomado, depois ali um triblástico pseudocelomado, a lombriga, e no final ali um anelídeo, um triblástico celomado. Professor, como é que eu diferencio um animal celomado em uma imagem? Gente, o celoma, ele é totalmente revestido por quem? Olha o desenho ali, ó. Totalmente revestido pela mesoderme. O celoma fica no meio da mesoderme, não tem contato com mais ninguém. Isso categoriza o animal celomado. E aí eu fiz essa tabela para vocês terem uma ideia desta questão de classificação. E são esses grupos animais que nós vamos ver a partir da próxima aula. Poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e o grupo dos cordados. E aí, cordados, nós vamos ver peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, eu fiz essa classificaçãozinha para nós termos ideia de quem que é quem aí do ponto de vista da quantidade de tecidos e da presença ou não do celoma. Beleza? E aí, para fechar, galera, nós temos, então, os famosos anexos embrionários. Um anexo embrionário, ele é uma estrutura que deriva dos folhetos germinativos, tá? Eles não fazem parte do embrião, só que eles são fundamentais para quê? Para a nutrição, para a proteção, para a respiração e para a excreção do embrião. Primeiro, saco vitelínico. É aquela bolsa que abriga o vitelo. Vitelo é a substância nutritiva. Professor, me dá um exemplo que eu possa ver o vitelo. Quebra um ovo. A gema é o vitelo. Ou seja, é muito desenvolvido em peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos. Os anfíbios têm um ovo rico em vitelo, só que não tem um saco vitelínico típico ainda. Ou seja, uma estrutura bem rudimentar ainda. Então, quem tem isso são só peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos. É a galera que bota ovo mesmo. O êmnion já é uma característica que é encontrada em répteis, aves e mamíferos. É uma membrana que envolve completamente o embrião. E ali dentro dessa membrana pode haver o quê? O líquido amniótico. Nós passamos quase 9 meses dentro de uma bolsa cheia de líquido, que é justamente esse êmnion,
justamente dentro do líquido amniótico. O alantoide, ele é encontrado nos répteis ovíparos, nas aves e nos mamíferos ovíparos, e a função é justamente armazenar aquilo que não presta mais para o embrião, as famosas excretas nitrogenadas, e ele também auxilia nas trocas gasosas. E o córeo é uma membrana que envolve todo o embrião, todas as outras membranas extraembrionárias, e a função dele é proteger, mais uma proteção aí, e também realizar trocas gasosas. E aí eu trouxe a imagem aqui de um ovozinho básico, né, de uma ave, por exemplo, e aqui ele mostra todas as estruturas. Você tem a casca, a clara, e ali mostra, ó, acha o córeo. O córeo, então, envolve todo o conjunto. Ali você tem um êmnio que envolve o embriãozinho, ali dentro, então, o líquido amniótico, e o alantoide, e o saco vitelínico. Então, o embriãozinho, ele suga os nutrientes do saco vitelínico, utiliza ali, processa, e aquilo que não serve mais, ele joga, então, para dentro do alantoide. Ele vai excretar aquilo que não presta para dentro desse anexo embrionário. E aí, gente, nós vamos ver também lá em mamíferos, que os mamíferos têm uma estrutura chamada de placenta. E aí, olha só o detalhe, olha só o lembrete. O que é placenta? É todo e qualquer órgão formado o quê? Eu tenho um tecido materno e o tecido fetal envolvido. Ou seja, não é uma coisa nem feita pela mãe nem pelo filhote. É uma coisa que tem duas partes, uma parte da mãe e uma parte do feto. E a grande sacada da placenta é, ela permite o quê? O intercâmbio. Ela aumenta a eficiência das trocas gasosas, da retirada daquilo que não presta, de levar os nutrientes para o embrião. E aí, essa placenta, ela vai ser encontrada nos mamíferos chamados de placentários, mas nós vamos falar sobre ele lá na aula de mamíferos. E aqui só uma imagem para demonstrar basicamente o que eu tenho, justamente nessa ideia dessas trocas. Então, nós temos aqui uma estrutura. A placenta é o quê? É o conjunto materno, que aqui eu vou ter vasos sanguíneos da mãe, e o conjunto aqui do feto, que eu também tenho vasos sanguíneos, e aqui dentro as vilosidades coriônicas, né? É uma estrutura derivada do córion que vai auxiliar, então, nessas trocas. Eu não tenho contato aqui do sangue da mãe com o sangue do feto, só no momento do parto. Ou seja, eu tenho esse espaço aqui onde vão ser distribuídos os gases, os nutrientes, os hormônios, anticorpos, enfim, tudo aquilo que for preciso durante a gestação dessa criança. E para fechar, galera, vamos fazer aqui 2 exercícios. Deixa eu só retirar aqui minha imagem daqui. Olha só o que acontece aqui. Ó. Primeiro, sobre o desenvolvimento embrionário do anfíoxo. Analise as proposições a seguir. Gente, o anfíoxo, ele é um cordado. Na realidade, ele é um céfalo-cordado. Nós vamos voltar a falar sobre esse animal depois. Tá? E tem as divisões mitóticas sucessivas do zigoto originam um maciço de células na gastrulação. Professor, mas o senhor disse que não é mórula o nome? Gente, então esse item 1 está errado. Não é na gastrulação, é durante o processo de mórula. Item 2. A formação do arquêntero ou intestino primitivo e do blastóporo ocorre na gastrulação. Opa, verdadeiro. Item 3. O tubo nervoso dorsal forma-se a partir do ectoderma dorsal na fase de neurula. Se o anfíoxo é um cordado, ele tem neurula e esse item também está correto. Item 4. Ao final do desenvolvimento embrionário, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Gente, a notocorda só é substituída nos vertebrados. E o anfíoxo não é um vertebrado. Então, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Letra B. Próxima questão. Qual a diferença no desenvolvimento entre animais com ovos oligolésticos, ou seja, um animal que tem pouco vitelo no seu ovo, e animais com ovos telolésticos, que são aqueles animais que têm muito vitelo? Letra A. Número de folhetos embrionários formados. Não, gente. Aí eu vou ter todo animal a partir de plateuminto tem 3 tecidos, né? Letra B. Presença ou ausência de celoma. Também não. Letra C. Presença ou ausência de notocorda. Letra D. Tipo de segmentação do ovo. Ou letra E. Modo de formação do tubo neural. Gente, um ovo oligoléstico tem pouco vitelo. Ele tem uma divisão chamada de holoblástica. Igual ou desigual. O telolésto, ele já tem uma divisão chamada de meroblástica, porque ele tem muito vitelo dentro do seu ovo. Então, é justamente a letra D, tipo de segmentação do ovo. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde vamos falar de poríferos. Não se esqueçam de se inscrever, clicar no sino para receber as notificações e dê um like na minha aula. Abraço e até a próxima.